Vamos lá, começando mais um episódio do SenaCast. Hoje a gente tá com mais uma professora. Pode se apresentar. Hoje é dia 16/9/2022. Bom, oi galera, eu sou a professora Tatiana, eu sou a professora do EMED, eu sou a teacher do EMED. Tô nervosa, por isso que eu falei teacher gaguejando. Tá bom, vamos lá. Eu vou fazer 5 perguntinhas, depois o Martins vai fazer mais 4. Ok. Na sua opinião, quais são as causas por tanta conversa durante a aula, no caso? Eu não sei especificar para vocês quais são as causas de tanta conversa, mas a gente precisa pensar que a escola é o lugar onde a gente se encontra, né? E toda vez que pessoas se encontram e quando elas têm um mínimo de afinidade, essa conversa vai surgir normalmente. É uma coisa assim, todo ser humano gosta de estar em contato com o outro, né? Algumas pessoas menos, porque são mais tímidas, outras mais, fazem amizades com mais facilidade. E o ser humano é do ser humano conversar, trocar ideia, discutir, enfim. Então, acho que é isso. Só para colocar um contexto, a gente teve a ideia desse projeto porque desde o começo do ano tinha muita conversa durante a sala. Então, a gente pensou numa coisa, a gente já conversou com os professores, que uma grande parte dessa conversa dentro da aula é porque a gente ficou basicamente, vamos dizer assim, 2 anos em casa, sem conversar com ninguém, só os familiares, alguns que se conheciam mais antes do Senac, aí conversavam mais, no nosso caso a gente já se conhece há uns 10 anos, então a gente já conversava muito, mas pra muita gente foi complicado porque é quase 2 anos sem conversar com ninguém, ficar em casa, e daí quando você chega na escola, você quer fazer amizade, conversar com seus novos amigos, criar as amizades. Então, é complicado, mas a gente viu que desde o começo do ano deu uma melhorada, aí depois das férias deu uma pioradinha, deu uma melhorada e agora tá piorando um pouco de novo, né? Mas vamos ver, né? Então, referente a isso, assim, a gente pode pensar que nós temos ciclos, né? Você mesmo disse aí, melhora, piora, melhora, piora. Então, assim, é natural que próximo das férias o nível de ansiedade esteja tão aflorado que isso faz com que a gente queira conversar mais, que a gente queira bater mais papo, que a gente queira pouco focar e mais conversar. Quando a gente volta de férias, a gente tem uma outra situação. Eu fiquei 30 dias afastado daquele ambiente, que também é meu, porque a escola também pode ser considerada minha, sua, né? Eu fiquei longe desse ambiente e quando eu volto, eu tenho muita coisa para colocar, né? Muita coisa para conversar, muita coisa para botar em dia, muita coisa que eu quero expor. Então, assim, esses são esses altos e baixos. Depois que eu já falei tudo que eu queria, eu dou aquela diminuída. Então, é a hora que você percebe uma melhora na sala. E aí, de repente, perto de alguma coisa, de um feriado, por exemplo, dar aula próximo de um feriado, um dia antes do feriado, é impossível. Você sabe que aquele dia é um dia que vai render pouco, que a galera vai falar muito. Porque existe esse grau de ansiedade. A pessoa fica falando o que vai fazer no feriado. Exatamente. É eufórico, fala. É isso mesmo. Acaba percebendo o volume da voz também. Dia de passeio, né? Dia que você vai ter passeio, você vai ter uma saída, um estudo do meio. Cara, é desesperador. A molecada não quer falar de conjugar verbo no inglês. Eu quero falar... né, de qualquer outra coisa, porque a minha ansiedade está num nível mais alto, enfim. O que você acredita ser necessário para mudar e acabar com o desrespeito? Então, a gente precisa pensar primeiro em 2 coisas, né? Qual é o limite para o desrespeito? Eu sempre digo que existe uma linha muito fina entre a brincadeira e a falta de respeito, e que a gente não enxerga essa linha, né? Então, assim, como é que a gente acaba com o desrespeito? Tentando entender que o meu lugar de fala, a minha vez de falar, é a sua vez de escutar. A gente tem pouco treino para ouvir, na verdade, né? O ser humano é criado para falar.
A gente quer falar, e pouco a gente para ouvir de verdade. A gente está aqui conversando e eu estou contando uma coisa para você e você já está dentro da sua cabeça maquinando a resposta. Então, se eu estou maquinando a resposta, se eu já estou formulando o que eu quero retrucar, é porque eu não estou ouvindo, né? Essa é uma das coisas. Então, assim, como que a gente acaba com o desrespeito? Talvez, será que a gente pode treinar as pessoas para que elas ouçam um pouco mais? Que elas se ouçam também? Né? Eu não sou a professora das medidas punitivas, assim. Vocês estão comigo aí um pouco mais de 1 ano, né? Quase 2. E sabem que, assim, precisa muito para que eu coloque alguém para fora da sala. Porque eu não acho que essa medida punitiva, por exemplo, é uma medida eficaz. Né? E outra coisa, você acha que isso pode vir de casa, um pouco desse desrespeito? Porque, tipo, ele pode acabar chegando aqui e aí ele vai conversar mais, porque pode ser que em casa, tipo, ele não tenha com quem conversar. Então, tipo, ele acaba que chega aqui, pode conversar mais, que ele não... É aqui que ele consegue socializar mais. Então, aquela comunicação em casa. Então. Então, vamos lá de novo. A escola é um universo paralelo. Né? A gente tem a nossa vida em casa, com os nossos familiares, enfim, com as pessoas que convivem com a gente, gato, cachorro, periquito, mas a escola, cara, é um lugar destacado, é um universo paralelo. Por isso que a pandemia foi tão ruim, porque tirou o aluno de dentro desse lugar que é o lugar dele. Se você parar para pensar qual é o lugar do aluno, né? Qual é o lugar da molecada, qual é o lugar do adolescente, qual é o lugar da criança? É a escola. E a escola, quando foi tirada por conta da pandemia, me tirou esse lugar, esse universo paralelo. E esse universo paralelo, às vezes, por que eu falo universo paralelo? Porque às vezes em casa, a mãe ou o responsável relata assim, nossa, ele é super tranquilo aqui. Ele é super tranquilo, mas é no universo paralelo que ele vai extravasar. É no universo paralelo que eu vou ser essa pessoa diferente. É no universo paralelo que eu vou lidar com todos os sentimentos, sejam eles de falar alto, de gritar palavrão. Ai, mas ele não fala palavrão em casa. Não. É porque é no universo paralelo que eu vou fazer isso, né? Que em casa a pessoa meio que vira uma outra pessoa, né? Tipo, aquela pessoa que fala muito dentro da sala, geralmente ela quieta dentro de casa, né? A pessoa que fala muito alto, ela geralmente fica mais quieta dentro de casa, porque ninguém gosta de ficar ouvindo gritaria dentro de casa. Então... E aí tem uma questão assim, da gente estar perto dos nossos. Então, assim, se eu sou um adolescente, ok que eu tenho os meus responsáveis, sejam eles pais, mães, tios, enfim. Mas quando eu estou dentro de um grupo onde todo mundo está na mesma faixa de idade, todos nós somos adolescentes, cara, eu tô dentro... Esse é o meu lugar, né? Então eu vou falar mesmo, eu vou falar mais alto, eu vou expor o que eu penso. E aí dentro de casa, com o pai, com a mãe, com a tia, enfim, com quem me cuida, eu tenho uma outra postura. É normal isso, e é super normal, não tem nada de errado. Tá tudo bem, tá todo mundo dentro do seu espaço, tá tudo bem. Só mais uma coisa, voltando ao que a gente já comentou aqui sobre a pandemia, você acha que a pandemia pode ter causado uma interferência no amadurecimento dos alunos? Mas eu tenho assim, certeza quase que absoluta nisso. Fica muito difícil o ser humano, como um ser sociável, de repente, ter que ficar preso a um determinado lugar, seja ela a nossa casa, e que bom que alguns têm a casa como um refúgio, porque nem todos tiveram isso também, a gente sabe, né? As histórias contam aí, que pessoas sofreram porque não tinham o lar, a sua casa como um refúgio, e eu deixo de ter contato com outras pessoas que também me ajudam a amadurecer, né? Outra coisa que a pandemia fez foi que ela tirou da gente o que é a escola. Ela tirou do aluno o que é esse lugar. Então, assim, dentro da minha casa, eu dormia a hora que queria, eu comia a hora que queria. Às vezes o professor estava lá na aula online, mas eu tinha um tempinho de correr na geladeira buscar alguma coisa, ou correr no armário buscar uma bolacha, e eu estava lá comendo.
né? E aí, quando eu volto para a escola, eu perdi essa coisa de, não, esse momento aqui é o momento que eu vou focar. Porque na minha casa, eu tava de pijama, eu tava jogado na cama, né? Quantos aqui dentro contam para mim, aqui dentro dessa salinha agora, contam para mim que tinham um lugar, uma escrivaninha, só para isso, só para ter aula, focado? Não, eu tenho minha mesa lá, mas assim, eu ficava no meu computador, mas eu uso o meu computador para tudo, então não é só, né, pra escola. Exatamente. Então, assim, quem mais aqui? Quem aqui assistiu aula na cama? Ah, então, não vamos entrar nesse mérito, mas entendem que a pandemia fez isso? Ela destruiu uma ideia que a gente tinha de escola e que agora a gente está recomeçando, né? A gente não pode falar, novo normal, voltamos ao normal. Não, cara, é um recomeço. A gente tem que recomeçar e entender as novas estruturas. Não dá para imaginar que lá em 2020, do ponto onde você parou e agora você voltou para a escola e você vai voltar a mesma coisa. Né? Ninguém voltou a mesma coisa. Tá. Quais ideias você acha que tornariam as aulas mais interessantes para os alunos conseguirem focar mais? Ideias para aulas mais interessantes, a gente precisa pensar que tanta coisa mudou na vida, em diversas áreas as coisas mudaram, as pessoas se veem de maneira diferente, mas se você pensar na escola, nos últimos 100 anos, o que a escola mudou? A escola ainda é um lugar onde eu tenho carteiras viradas para frente, com uma pessoa lá na frente falando, né? Então, assim, o que eu preciso fazer? Ainda que a gente aqui no Senac, a gente tem uma outra estrutura, a gente tem uma outra forma de pensar. E que os estudantes também não estavam acostumados. Porque quando a gente chega numa sala de aula onde eu tenho cadeira de rodinha, eu tive um monte de gente brincando de Beyblade, sabe assim, ó, girando que nem Beyblade. Aquelas cadeiras absurdas, eu viro pra cá, eu viro pra lá. Eu não tenho muita noção do que fazer com aquela cadeira. Aquilo é muito novo, muito diferente para mim. Depois é que a coisa vai engatando. Então, assim, como é que eu torno a escola mais atrativa? Eu preciso pensar em coisas, em colocar o meu aluno como protagonista dessa conversa. Então, deixar que ele faça, que ele produza, que eu não seja o centro da atenção. O professor não pode mais ser o centro da atenção. Não sei se eu consegui responder. Eu acho que consegui responder bem, sim. Você concorda com a frase, quase tudo que se aprende na escola nunca será usado na vida? Eu concordo em partes, porque eu vejo a escola como um lugar onde a gente vai exercitar o raciocínio. E isso, existe uma diferença entre informação e conhecimento. Informação é só a gente catar qualquer buscador aí, enfim, qualquer ferramenta de busca, para a gente não falar nome de ferramentinha famosa, mas qualquer ferramenta de busca na internet vai te dar informação, mas vai te dar conhecimento? O que é conhecimento? O que fica mesmo para mim? E a professora Tatiana, que virou professora de inglês, quantas vezes aplicou o pi? Ou, sei lá, a fórmula de Bhaskara que eu tenho aqui presa na minha cabeça, mas esse raciocínio, né, a internet não consegue. Sim, porque quando você pega na internet é um conhecimento meio que momentâneo, né? Porque você vai usar aquilo por um curto período de tempo, você não vai meio que aprender realmente. Você vai usar ali para, sei lá, mandar para alguém ou colocar no trabalho e depois você vai meio que esquecer, assim. Se você pensar na internet como informação e não como conhecimento, você já vê a diferença, né? Você precisa de um pouco mais para se tornar realmente conhecimento, de se tornar uma coisa sólida, precisa de um pouco mais. Se você pegar, por exemplo, você está querendo saber alguma coisa de história, se você for procurar, por exemplo, uma videoaula, você for lá prestar atenção, aí realmente você está realmente aprendendo. Isso. Mas se você, por exemplo, tacar no Google o que você está querendo saber, você vai pegar e responder aquilo, aconteceu isso. Mas você não aprendeu da forma correta, né? Tipo, como realmente aconteceu. Você vai saber como que aconteceu, mas não como diretamente. Exato. Quais são os seus sentimentos quando você está tentando dar aula e começa uma conversa, você não consegue fazer a aula fluir? Algumas vezes eu saio da sala
chateada, né? Porque quando a gente para pensar uma aula, a gente para pensar em todos os passos, em tudo que eu quero que se desenvolva na sala, e eu tenho uma expectativa daquilo vai chegar e de como aquilo vai se construir, e de que eu tenho 1 ou 2 olhinhos no canto da sala que vão brilhar com aquilo que está sendo visto. Você está pensando numa aula produtiva, e às vezes quando você passa a linha da brincadeira e vai para a linha da falta de respeito, tudo que você parou na sua casa, planejou, que você pensou, não, vou dar esse vídeo, vou juntar com essa história, que eu vou juntar com esse tema, que ele vai entender que ele já viu na aula do professor X, que tá tudo ligado. Aí começa a brincadeira e aí, né, é o seu conto de fadas que se rompe, né? Então, às vezes chateia, assim. Né? Exato. Tava chateando. Exato. Tanto que já foi até falado, não sei se foi por você, mas por muitos professores e durante as palestras, sobre o adoecimento dos professores. Porque ele acaba, acontecendo tanto com ele que ele vai ficando chateado, ele não vai conseguindo fazer a aula dele fluir, aí ele pode acabar com problemas de ansiedade, depressão. Isso não é bom, professor. O professor ele tá aqui para ensinar a gente, não para sair daqui doente. Existe uma outra situação também, é que o professor ele assume diversos papéis. Então, por exemplo, hoje, na palestra que nós tivemos, 6 estudantes tiveram crise de ansiedade. Quem é que lida com isso? É difícil. É o professor que vai ser chamado, né? É o professor que vai atrás desse, é o professor que vai atrás daquele, que vai falar, tá tudo bem. Às vezes a pessoa ela não quer se abrir, mas ela tá lá chorando, e é o professor que vai lá. O professor ele passa um papel de psicólogo, né, pro aluno, ele acaba desabafando com o professor. Ele é o apoio. Dentro da escola, o professor é o apoio. É a pessoa próxima, né? Exato. Às vezes você tem mais proximidade com um do que com o outro, mas o ponto de apoio dentro da escola, cara, vai sempre ser o professor. Então a gente assume outros papéis, né? Você assume meio que um papel meio que assim, indiretamente de responsável, né? Porque você fica responsável não só por uma pessoa, mas pela turma inteira. Então quando alguma coisa está acontecendo, por exemplo, aconteceu alguma coisa na sala de aula que envolveu uma pancada de aluno, assim, você acaba meio que tomando a responsabilidade mesmo não querendo, né? Acaba caindo no seu colo sem querer, né? Essa responsabilidade. E não sei nem se a palavra assim é cair no colo sem querer. A gente, quando entra numa sala de aula, tem uma responsabilidade imensa. Então, por isso que às vezes a gente briga. Saiu, foi ao banheiro e levou tanto tempo para voltar. Peraí, o que é que está acontecendo? O que será que está acontecendo lá fora? A gente já teve outros históricos, não aqui no Senac, isso nunca aconteceu, mas eu tive históricos em outras escolas de aluno que saiu, né? Depois a gente descobriu um sequestro relâmpago, mas ele estava com presença na sala de aula. É muito sério. É muito sério. A função do professor é muito séria. Então é por isso que a gente acaba adoecendo, porque a vida, né, tira o controle de você. Nenhum ser humano tem o controle de tudo. Não é? Agora eu vou fazer as perguntas, né? O que você acha sobre a sujeira dentro da sala de aula? Isso é uma questão que eu vou dizer assim que ela atinge a sociedade inteira. Quando você tá parado num semáforo e vê uma pessoa jogar um papelzinho para fora, ou jogar um chiclete longe, ou jogar... Eu já vi diversas assim, de pessoas que jogam coisas para fora da janela de carro. Então, assim, é um sintoma. Sujeira na sala de aula é um sintoma, porque parte do princípio de que eu tenho alguém que vai limpar, sabe? Tem que conscientizar de que não dá para você guardar esse papelzinho e jogar fora depois. Porque sempre que acaba a aula vai ter alguém que está encarregado para limpar aquilo para o próximo turno, para tarde, para noite, para quando você tiver de novo de manhã, para estar tudo limpo. Mas aí a gente precisa conscientizar que isso não te dá o direito de sujar, sim, só porque tem alguém que limpa, né? Vem da maturidade também, né? É isso mesmo. Porque, assim, se você na sua casa, você deixa tudo largado, aí você pensa, vai vir alguém limpar, sei lá, você contrata uma faxineira, ou você pensa, por exemplo, minha mãe vai vir aqui limpar pra quê? Que eu vou ter que fazer esse esforço, né? Daí você acaba meio ficando largado, e daí acontece isso, né?
Agora a última pergunta, né, que tá meio corrido o tempo, como você acha que os professores devem agir em relação à conversa? Eu não sei se existe uma fórmula mágica para dizer como os professores devem agir frente à conversa em sala de aula. Cada professor tem a sua forma de lidar com a situação. Para alguns vai ser extremamente desagradável, outros vão levar, assim, como a professora Tatiana, que também se estressa com a conversa em sala de aula, mas ela vai lidar com a conversa pensando que o ser humano precisa daquela conversa, né? Precisa estar em contato com o outro. Então, nesse quesito, eu não tenho uma fórmula mágica. O que eu tenho é assim, será que essa aula realmente faz sentido para a molecada? Se eu tiver uma aula que faz um pouco mais de sentido, será que eu não tenho um pouco mais de atenção? Porque, como eu posso dizer, tipo assim, a pessoa, é que nem vocês falam, a pessoa fica parada, robotizada, né? Durante a aula, parecendo uma estátua durante a aula ali, parado, quieto, a aula inteira, não é uma coisa que funciona, porque para o aluno acaba sendo muito frustrante, porque ele quer falar, ele quer descontrair, né, daquele momento sério da aula. E também acontece muito assim, por exemplo, o aluno está de saco cheio, ele precisa falar às vezes e ele não tem com quem falar, ele acaba falando com um amigo e acaba atrapalhando meio que sem querer, né, a aula. Ele fala, vai falando e ele não percebe, né, que ele está atrapalhando. Você me levou a uma memória de um lugar que eu trabalhei e que a diretora exigia um certo silêncio da sala. E eu sempre disse que assim, silêncio não é sinônimo de aprendizagem. Né? A gente precisa, a aprendizagem também requer movimento, a aprendizagem também é movimento. Então, assim, de novo, né? Qual é a linha? Tomar cuidado com essa linha, não ultrapassar os espaços. Mas se eu disser assim que eu quero alunos estátuas dentro da sala de aula, não, a Tatiana não quer isso. Que é o que os professores falam, tipo, vamos dizer assim, aqui não dá, mas tipo, organizar essa conversa, tipo, o professor tá querendo explicar a matéria, faz um silêncio ali, quando o professor terminou de explicar, que agora ele vai passar uma atividade, que sempre tem ali uma atividadezinha, aí você pode conversar, mostrar uma foto pro seu amigo. Que o problema é durante a explicação todo mundo conseguir focar ali. Esse que é um dos problemas. É interessante você levar essa conversa que pode ser uma conversa meio que sem pé nem cabeça, né? Uma conversa que não está ali no fio da aula, você transformar essa conversa numa conversa que tem a ver com a aula, né? Tipo assim, tá debatendo sobre o assunto da aula, né? Isso. Que daí acaba sendo interessante porque desenvolve para os alunos, porque acaba que um aluno pode saber mais do que o outro aluno e eles se ensinam entre si, né? Conversando entre si. Acaba rolando essa troca de conhecimento também, entre o professor, o aluno e... Exatamente. Existem formas também da gente pedir esse cuidado, essa atenção, esse silêncio em sala de aula, né? E cada professor vai entender como é que funciona para o seu grupo. Então, assim, a professora Tatiana, ela cruza o braço e fica lá na frente, né? A professora Tatiana não vai berrar, não vai gritar, não vai pedir silêncio, não vai, sabe? A minha forma de pedir silêncio é outra. Então, assim, cada professor vai entender em que momento ele vai precisar agir. Né? É isso. É isso. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo o episódio. Muito obrigado por participar desse episódio com a gente. E é isso. Eu agradeço demais ter sido convidada. Para mim é uma satisfação imensa acompanhar esse projeto incrível de vocês e vocês estão todos de parabéns. O projeto é show de bola. Obrigado.